Bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos ter um dia de paz, de harmonia, de amor e consciência de que nós estamos aqui para fazer algo de bom. Não para sermos os melhores, mas para sermos pessoas do bem, pessoas boas, independente da situação, que a gente encontre sempre uma maneira de servir, que não precisa ser tão grandiosa, tão faraônica, mas o importante é fazer o bem, não importa a escala que a gente consiga fazer. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho, capítulo 11, no item A Fé e a Caridade, e depois vamos ao estudo do livro dos Espíritos, continuando também lá o item que fala sobre a vida espírita, onde nós estamos conversando também, lá no livro dos Espíritos, falando sobre a questão 313, falando sobre a lembrança da existência da vida corpórea, ou seja, a lembrança que o Espírito tem das vidas que ele passou aqui reencarnado. Então, vamos ao nosso estudo, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos amigos encarnados e desencarnados, a todos que estão auxiliando a nossa jornada, não para facilitá-la, mas para nos deixar mais em condições de termos cada vez mais a certeza do amparo divino e a nossa responsabilidade como encarnados, como espíritos imortais que somos. Na tosse, para variar, vamos lá. Não entrou ninguém ainda? Não tá. Opa, acho que a internet está com defeito hoje, faz parte. Isso acontece, no Brasil é assim mesmo. Mais tarde, pessoa que for assistir no Facebook, já fica já o meu bom dia para todo mundo, já fica já um desejo de paz, de amor, de um dia de realizações, e que hoje a internet não ajudou para o pessoal entrar ao vivo, mas mais tarde vai estar continuando aqui no Face e também mais tarde lá no YouTube. A fé e a caridade. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até entre pessoas sem religião, mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentado que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade, pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra. Mas se a procurais não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para ser cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade.
Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Mensagem do Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. A fé e a caridade. Acabamos de ler esse item e que possamos realmente nos inspirar na caridade para ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, ou seja, nossa consciência mais assim, mais leve, não nos acusando de termos deixado de fazer algo por alguma pessoa. Somente auxiliando o próximo, você vai estar auxiliando a si mesmo, vendo que todos somos iguais, passamos por dificuldades, por momentos da nossa vida, e nem sempre quer dizer que você seja, por exemplo, um desocupado, ou um preguiçoso, ou uma pessoa que não quer nada. Às vezes são oportunidades que a pessoa perde, mas tudo isso faz parte do aprendizado. Então lembremos sempre daquela palavra, daquela máxima, não julgueis para não ser julgado. Porque muitos de nós, antes de estender a mão a algum irmão necessitado, pensa assim: nossa, é tão jovem, por que não está trabalhando? Eu já pensei assim, e às vezes ainda vem esse pensamento na minha mente. Eu sei que estou errado, mas a gente acaba se julgando. A gente não sabe o que levou aquela pessoa àquele estado. Às vezes realmente nos aparenta um estado deplorável, um estado de embriaguez, um estado de viciação, mas não nos cabe julgar, porque da medida que julgardes teu próximo, vós também sereis julgados. Se podemos ajudar, ajudemos. Se não podemos ajudar, façamos uma prece, mas jamais apontemos o dedo, pois não sabemos nosso dia de amanhã e nem de nossos entes queridos. Sem contar que essa pessoa que nós estamos hoje, talvez desprezando, pode nos ter sido um espírito conhecido de outras vidas, e qual a nossa surpresa ao voltarmos à pátria espiritual e depararmos com essa pessoa, com esse espírito, lembrarmos que nós o desprezamos numa oportunidade aqui na Terra. Portanto, que possamos ser generosos, caridosos, dentro de nossa capacidade emocional e financeira, mas jamais deixemos de auxiliar, de fazer alguma coisa. Nem que seja um bom dia, Deus te abençoe, você vai conseguir, mas temos que falar alguma coisa ou fazer alguma coisa sempre. Livro dos Espíritos, nós paramos na questão 313. Como eu disse há pouco, o item é lembrança da existência corpórea. Vamos ver se a gente consegue terminar esse item dentro do horário. 313. O homem que foi feliz neste mundo, ou seja, na terra, lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra. Ah, Luciene conseguiu entrar. No Brasil ninguém entrou hoje de novo, Luciene. Nem a minha esposa conseguiu entrar, está aqui do meu lado, com o celular na mão, e não teve auxílio da internet. Entrou agora. Ela conseguiu entrar agora, desde o começo, entrou agora. Mas estamos aí. Bom dia para vocês, todas. Vilma entrou também, conseguiu. Luciene, bom dia. Então, o homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-lo. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos, ou seja, encarnados, a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. A minha cachorra está aprontando aqui, fazendo bagunça, por isso que eu olhei para o lado. Tem jeito. É uma criançona. Minha cachorra mesmo. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês.
Então, agora a 315. A 314 é aquela história, o inventor, uma pessoa que está inventando alguma coisa por meio da humanidade, desencarna e não conseguiu concluir aquilo. Ele vai inspirar outras pessoas a continuarem a sua tarefa e com certeza, se for de bom, uma coisa boa para a humanidade, Deus encarregará outros espíritos de concluir essa tarefa. Portanto, o espírito que tem consciência não vai ficar chateado por ter interrompido o seu trabalho. Na verdade, sempre o trabalho é equipe, a gente acha que é individual, né? 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo sua elevação, julga-se de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Depende, né? Se for uma coisa bonita, que é um pintor, Mona Lisa, Leonardo da Vinci, obras maravilhosas, ele vai saber que faz uma coisa boa. Agora, se for umas artes meio estranhas, ele vai ter outra visão quando desencarnar e vai imaginar, caramba, eu fazia isso na Terra, caramba, eu fazia essa coisa aqui, mas é assim, porque o espírito tem uma visão diferente, porque ele não tem os interesses materiais, sim os interesses do espírito, interesse que realmente vai fazer com que ele se eleve, que ele progrida. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor da pátria. É sempre o mesmo princípio para os espíritos elevados. A pátria é o universo. Na Terra é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Agora vamos ao comentário. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas o que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos, que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermediária passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares, ou seja, mais simples, são de alguma forma os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Daí aquelas obsessões, né? Vai pro barzinho, vai se encostar ali naquele encarnado para sentir o gostinho dos chopes, a fumacinha do cigarro, né? E assim também geram obsessões porque eles não abandonaram ainda os gostos que eles têm como encarnado, continuam como espírito. E como fazer para ter a mesma sensação? Somente se aproximando dos encarnados que têm as mesmas tendências. Então, não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e os excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar.
A maioria desse tipo de espírito está ali somente para ter o mesmo prazer que tinha quando estava encarnado, através da aproximação dos espíritos dos encarnados, ou seja, as famosas obsessões, não por ódio, vingança, mas sim para ter os mesmos prazeres que as pessoas encarnadas estão tendo. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Ou seja, conforme ele vai se desmaterializando, ou seja, purificando, ele vai mudando sua forma de pensar e vai mudando as suas ideias, seus gostos também. 319, vou terminar esse item. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes de sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? É verdade, né? Quantas gente vai e volta igual ioiô, vai e volta, e por que fica espantado quando volta mais uma vez? Resposta: esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde ele reconhece perfeitamente o seu estado à medida que ele volta à lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. É claro, tudo é novo para ele assim que desperta. Mas conforme vai se acostumando, percebe, isso aqui é minha casa, estou em casa. Assusta no começo, desencarnou, fica em estado de perturbação, como se fosse um grande pesadelo, um grande sonho, vai acordando aos poucos, despertando, e começa a observar e ver, vai se acostumando, e percebe que ali realmente é a verdadeira casa dele. Aí está em casa, aí é sossegado. É só fazer o balanço, começar a estudar de novo, ver o que fez de errado, o que fez de certo e se preparar para uma nova existência. Gente, muito obrigado pelo evangelho de hoje. Demorou para entrar, mas temos agora 3 irmãos, 3 irmãs. Obrigado por vocês estarem participando com a gente e que possamos realmente ter um dia de paz, um dia de harmonia, um dia de amor, um dia de trabalho. A minha cachorra estava perturbando aqui, eu falei que ia mostrar ela. Agora eu vou mostrar porque tem que ter palavra, né? Lili, vem aqui. Vem. Lili. Aqui, olha aqui, ainda mais uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Oi. Eu que estava bagunçando lá, quando meu pai estava fazendo o evangelho. Então, aqui a patinha aqui. Oi. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Fique com Jesus. Ai. Tchau, gente. Um abraço.